pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Fernando William para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 86ª sessão ordinária, em 16 de outubro de 2018. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Tânia Bastos, primeira vice-presidente, e Rocal, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Rosa Fernandes, Wellington Dias, Ítalo Ciba, Fernando William, Tereza Berger e Rocal, 7. Assume a presidência o senhor vereador Rocal e ocupa o lugar de secretário a senhora vereadora Tereza Berger. Encerra-se a sessão às 16 horas e 6 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Otânio de Paula, que dispõe de 20 minutos. Excelentíssima senhora presidente, vereadora Tânia Bastos, senhoras e senhores vereadores, senhora presidente, nada ocupa mais os noticiários, a internet e a conversa de esquina do que o segundo turno das eleições. E quem diria, o segundo turno das eleições do Rio de Janeiro está causando tão alvoroço quanto o segundo turno dos debates nacionais dos candidatos à presidência da República. Senhora presidente, ninguém esperava que, faltando apenas alguns dias para o primeiro turno, a população do estado do Rio de Janeiro fosse rejeitar com muita clareza o ex-prefeito Eduardo Paes. Na verdade, a candidatura de Paes, ela vem se desfinhando, e alguns que dizem que Eduardo Paes guarda uma bala de prata, e com esta bala de prata ele vai reverter tudo na política. Bem, eu acho que nem se fosse de ouro ele conseguiria reverter. Só se essa bala de prata também atingir o povo, porque na verdade, quando você olha a situação do ex-prefeito Eduardo Paes, ele tem na capital, onde ele governou, e segundo ele com uma capacidade invejável de governabilidade, de gestão, Eduardo não ultrapassa 25% de apoio e de votos na capital. Agora, as fake news viraram moda na campanha do ex-prefeito Eduardo Paes. Uma delas é tentando associar a imagem de Wilson Witzel com a do prefeito Marcelo Crivella. É bom dizer que eu não tenho nada contra o prefeito Crivella. Aliás, se o prefeito enfrenta um nível de popularidade baixo hoje em dia, não é apenas por sua culpa, mas é por culpa também do factoide administrativo que Eduardo Paes criou e que agora
está sendo mostrado a toda a população, assim como está sendo revelado possíveis esquemas de fraudes e de corrupção no governo de Eduardo Paes, a população está tomando ciência de que alguém que deixa uma dívida de 3 bilhões de reais para o seu sucessor, esse alguém não pode ser um grande administrador. Alguém que constrói escolas do amanhã sem previsão orçamentária não pode ser um bom gestor. Alguém que assume 2 grandes hospitais gerais que pertenciam ao Estado só para tentar enganar o povo e eleger o seu pupilo, o deputado Pedro Paulo, 2 hospitais sem previsão orçamentária. O que é a previsão orçamentária? É eu pegar o meu cartão de crédito, usar até o limite dele, sabendo que eu não tenho como pagar. O pior é eu usar o meu cartão de crédito, estourar o limite, dando para outra pessoa pagar um cartão que eu usei. Portanto, esse mito de que nós tivemos um grande prefeito, um grande gestor, é historinha. Ninguém cai mais nessa, presidente. Grande gestor não deixam grandes dívidas. Se existe grandes dívidas, é porque houve incompetência administrativa. Outro ponto que dificulta a campanha aliás, deixa eu responder, antes desse outro ponto que eu vou aqui anotar, sem eu esquecer. Por que Eduardo Paes está tentando misturar as imagens de Wilson Witzel com a imagem de Marcelo Crivella, dizendo que, na verdade, o Wilson é um novo Crivella e que Crivella apoia o Wilson Witzel? Que vergonha! Ô prefeito Eduardo Paes, que vergonha! Meu Deus do céu! Como que Crivella apoiaria o Wilson Witzel se, primeiro, os 3 vereadores do PSC nesta casa não fazem parte da base do governo? Aliás, um dos vereadores, que é o vereador Cláudio Castro, que é o vice-governador na chapa de Wilson Witzel, do PSC, foi um dos que assinaram a abertura do processo de impeachment contra Crivella. Outra coisa, Eduardo Paes, sabe quem é o líder do governo do prefeito Crivella? É o vereador Jairinho, a quem eu respeito, mas que é do PMDB, o seu verdadeiro partido, porque não vai tentar nos convencer que Eduardo Paes não é PMDB. Ele só pediu férias, ele só pediu uma licença, para não ficar tão queimado assim. Mas Eduardo Paes é PMDB, só virou prefeito do Rio de Janeiro porque Sérgio Cabral o adotou e o tornou prefeito quando ele era governador desse estado, antes de nós descobrirmos todas as suas falcatruas. Agora tem mais. Qual é o desespero de quem está ao lado do Paes? É um só, senhora presidente. Cristiane Brasil, Daniele Cunha, Marco Antônio Cabral, Leonardo Pisciani. Eu estou falando de filhos da elite da política do estado do Rio de Janeiro. Todos perderam o mandato. O povo do Rio de Janeiro desempregou todos eles. Senhora presidente, só tem um jeito, e eu quero falar com essa câmera aqui, ó. Só tem um jeito
da família Pisciani, da família Cabral, da família Cunha e da família do Roberto Jefferson se manter viva no poder. É a eleição de Eduardo Paes. Se Eduardo Paes vira governador, essa turma toda está empregada. Agora, se Eduardo Paes perde o governo e vai perder, essa turma toda está na rua. Sabe por quê? Porque o Wilson Witzel é a tampa no caixão de todos os corruptos e dos seus filhotes que sempre estiveram mamando na teta do governo. Só que a teta é boa, ninguém quer largar a teta, e para não largar a teta, a única forma é apoiando Eduardo Paes. Senhora presidente, é desesperadora a situação do ex-prefeito Eduardo Paes. Segundo a Big Data, que é uma empresa de pesquisas, que alguém está falando, a Big Data não serve. Por quê? Porque é Record? Então só serve o Datafolha da Globo? Só serve o Ibope dos Marinhos? Não. Por que não? De acordo com a pesquisa feita pelo Big Data, na votação estimulada, o Wilson Witzel tem 51% contra 29% de Eduardo Paes, do PMDB. Aliás, ele é do DEM, né? Ele é do DEM? Ele é do DEM, esqueci. Votos válidos, o Wilson Witzel tem 64% contra 36% de Eduardo. Aí a pesquisa perguntou: certeza de voto. Apenas 1% dos eleitores disseram não ter certeza de votar em Witzel. Para Eduardo Paes foram 2%. Rejeição estimulada é aquela que o entrevistador dá os nomes para que o eleitor leia e diga: nesse aqui eu não voto nunca. Eduardo Paes foi rejeitado por 44%, que disse: eu não voto no Dudu nunca. E o Wilson Witzel, 16%. Agora, olha o desespero. Os eleitores do Romário, 71% votam em Wilson Witzel. Eleitores do Pedro Fernandes, 48% votam no Wilson Witzel, contra 28% que votam em Paes. No caso dos eleitores de Romário, apenas 7% votam em Paes. Eleitores do Índio da Costa, 33% votam em Wilson Witzel, contra 26% de Eduardo Paes. Eu não vou citar nem o PSOL e nem o PT, porque não está importando muito para onde eles vão. Estão bem fraquinho, né? Não elegeram ninguém daqui da Câmara, está ruim demais. Aliás, eu acho que o movimento LGBT precisa se unir mais, hein? Quase que o outro lá não volta. Como é que é o nome lá do outro mesmo? Hã? Não, o outro lá, o outro. Eu esqueci o nome do outro lá. Aquele outro. Entrou com 24 mil votos, né? E o daqui, coitado, sem nem quantos votos teve. Está bem ruinzinho o PSOL. Bem ruinzinho. Mas vamos lá. Motivos para votar em Wilson Witzel. 31% da população vota nele por causa do combate à corrupção. Como vota para governador o eleitor de Fernando Haddad? Aí é óbvio, eleitor de Fernando Haddad, do PT,
vota 48% no Paz. Mas aí Satanás com demônio é a mesma coisa. Agora, como vota para governador o eleitor de Jair Bolsonaro? Aí aqui não. Olha aqui, Siciliano. O eleitor de Jair Bolsonaro, 72% votam em Wilson Witzel. E por último, aprovação do governo estadual. Só 7% aprovam o governo do amigo do Eduardo, que é o Pezão. Na verdade, eles sempre foram amigos. De um tempo para cá é que o Eduardo finge que nunca viu o Pezão na vida, mas eram amigos até pouco tempo. E 88% desaprovam o governo de Pezão. Então, senhora presidente, eis aí onde mora o desespero dessa turma, porque o povo do Rio de Janeiro cansou da roubalheira, cansou da patifaria, cansou da molecagem. O povo do Rio de Janeiro quer respirar novos ares. Por isso eu quero saudar o governador ou o candidato ao governo do meu partido, Wilson Witzel, e torçamos para que tudo dê certo. Senhora presidente, ainda dentro do tempo que me resta, eu gostaria de tratar sobre 3 temas, aliás, 3 assuntos envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, eu quero parabenizar o presidente Jair por ele ter colocado em sua página de Facebook, nas suas redes sociais, uma promessa. Ele diz: ninguém entende melhor os problemas de uma região do que o seu próprio povo. Por isso vamos descentralizar os recursos e dar mais autonomia financeira aos estados e municípios, além da melhor aplicabilidade, a medida facilita a fiscalização e o combate à corrupção de perto. Esse é um tema que Jair Bolsonaro levanta, que é o anseio de todos nós, de nós revermos o pacto federativo da União com os estados e os municípios. Ninguém aguenta mais esta sina da União está mantendo em torno de si a maior parte da contribuição do povo, enquanto que os estados e os municípios estão à míngua. Presidente Bolsonaro tem razão. Os problemas da região, quem sabe é o próprio povo, quem sabe é quem está no município, quem sabe é quem vive no estado. Portanto, meus parabéns por essa iniciativa da descentralização da União e de um novo pacto federativo proposto pelo presidente Jair Bolsonaro. Senhora presidente, o PT criou um factoide, um fake news acerca de Jair Bolsonaro, dizendo que ele votou contra os deficientes. Ele e seu filho Eduardo Bolsonaro votou contra os deficientes. Senhora presidente, é bom esclarecer que isso é uma grande inverdade, e eles sabem disso. Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro não votaram contra os deficientes, votaram sim contra uma emenda absurda. Qual era a emenda absurda? O projeto era para contemplar as pessoas com deficiência, e dentro desse projeto colocar um jabuti,
olha que absurdo, de que os deficientes gays teriam preferência no atendimento. Olha que absurdo. Ou seja, não basta ser deficiente, tem que ser deficiente gay para ter um privilégio maior. Então, foi nesse destaque que nós tivemos a votação contrária do presidente Jair Bolsonaro, só para esclarecer esse factoide, essa fake news. Muito obrigado, senhora presidente. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Não tem matéria de prolongamento, desculpa. Não tem? Não tem matéria de ser examinada no prolongamento. Não há matéria. Retificando a fala, não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se à ordem do dia. Pela ordem, o vereador César Maia. Queria falar, no tempo de liderança, um texto que eu escrevi pouco tempo atrás a respeito de juventude e política. E pediria a Vossa Excelência para dar como lido e publicar no Diário Oficial. A presidência acolhe vossa solicitação, vereador César Maia. Pela ordem, o vereador Rocal. Senhora presidente, eu solicito verificação de quórum. Solicitar a verificação de quórum. Peço aos senhores vereadores que também assentem suas bancadas. Primeira bancada. 4, 5, 6, 7, 8. Primeira bancada, 8 senhores vereadores. Segunda bancada, 5 senhores vereadores. Três senhores vereadores. 4 senhores vereadores. Quarta bancada, 2 senhores vereadores. Mesa 1, 20 senhores vereadores, acórdão para deliberar e para dar prosseguimento aos trabalhos. Em tramitação especial, em regime de urgência, em primeira discussão, o projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 954 de 2018, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 90 de 2018, que altera dispositivos da lei número 6.235, de 25 de agosto de 2017, que institui o Fundo Especial de Ordem Pública e da outras providências. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Convido o vereador Tiago Carribeiro para emitir o parecer. Presidente, qual é o projeto? Desculpa, eu não... O projeto, ele institui o Fundo Especial de Ordem Pública. É pela constitucionalidade. Pela constitucionalidade do projeto. Agora, para emitir o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos ligados ao servidor público. Convido o nobre vereador Fernando Willian. Bom, senhora presidente, essa proposta do governo inclui no artigo 2º um conjunto de atividades que seriam acrescentadas à proposta inicial, entre elas atividades de policiamento. Não é? Como eu tenho me manifestado em diversas outras oportunidades que sou contra que a Guarda Municipal vire polícia, até porque considero inconstitucional, meu parecer é contrário. Parecer contrário. Pela ordem, presidente. Parecer contrário.
Para emitir o parecer pela Comissão de Transporte e Trânsito. Convido o vereador professor Célio Luparelli. Pela Comissão de Transportes e Trânsito. Parecer favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Educação. Convido o nobre vereador Rocal. O parecer é favorável, presidente. Parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Convido o nobre vereador professor Célio Luparelli. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo Para discutir, quem queira presidente. para discutir a matéria, eu convido o vereador. Vereador, é na tribuna, por favor. Jones Moura. Presidente, é rapidinho. Apenas para avisar que essa matéria, ela nos pega um pouco de surpresa, mas é importante que nós venhamos a debater. Então eu convido ao líder de governo, nobre vereador Jairinho, para que possamos depois bater um papo, tá? Como conselheiro, gestor do Fundo de Ordem Pública, eu preciso dar alguns apontamentos em relação a essas mexidas que estão vindo do governo para com o Fundo de Ordem Pública. Eu preciso participar dessas reuniões. Já conversei agora com o líder de governo, tudo acertado, nós vamos bater um papo sobre isso daí, aí a gente traz aqui um pouco mais organizado para que toda a casa possa debater e, enfim, a gente conseguir aprovar aquilo que é bom para o governo, bom para a casa e bom para a sociedade. Por isso, fica o meu pedido para o adiamento por 2 sessões. Solicitado pelo vereador o adiamento da matéria por 2 sessões. Presidente, refazendo a fala. Creio que apenas por uma sessão que pode ser adiado, não é isso? Por uma sessão. Ah, é? São 2? Não houve fala de 26. Tá. Apenas por uma sessão, vereador. Uma sessão. Entretanto, como não houve quórum de 26, vamos precisar fazer a votação nominal. Vamos adiar por uma sessão, então, solicitação. Ok. Solicitado pelo vereador Jones Moura, o adiamento da matéria por uma sessão. Os postos de votação encontram-se liberados. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Sim. Consignando o voto da vereadora? Sim. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 33 senhores vereadores, não 4 senhores vereadores. O requerimento está aprovado. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária, em segunda discussão. O quórum favorável a 2/3. Projeto de emenda à lei orgânica, número 32 de 2016, de autoria dos vereadores Renato 5 e Babá, que inclui o inciso
5 no artigo 401 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, estendendo o passe livre aos alunos de baixa renda de cursos pré-vestibulares. Pela ordem, vereador Renato Cinco. Eu solicito adiamento por uma sessão. Solicitado adiamento por uma sessão. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa essa matéria seguinte, tramitação ordinária, em segunda discussão. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 10 de 2017, de autoria do vereador David Miranda, que institui o sistema Assistência LGBT Rio de promoção da cidadania e enfrentamento à LGBTfobia. Pela ordem, vereador Renato Cinco. Eu peço adiamento por 2 sessões, senhora presidente. Solicitada o adiamento por 2 sessões. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa essa matéria seguinte, tramitação ordinária, em segunda discussão. O projeto requer quórum de maioria absoluta. Projeto de lei número 330 de 2017, de autoria do vereador Raimon, que dispõe sobre a regulamentação de depósitos para entidades representativas do comércio ambulante, com vista à construção e administração de depósitos para armazenamento de mercadorias dos trabalhadores do comércio ambulante. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os painéis encontram-se liberados. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Sim. Consignando o voto da vereadora Luciana Novaes? Sim. Declaração de voto, presidente. Tá. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 32 senhores vereadores, não um senhor vereador. O projeto está aprovado, dispensada a redação final e segue a autógrafo. Para a declaração de voto, o autor do projeto, vereador Raimon. Quero agradecer aos vereadores e vereadoras que votaram favorável a esse projeto, dizer que ele vem ao encontro de uma necessidade aqui da nossa cidade. Vocês que acompanham e sabem a luta dos trabalhadores do comércio ambulante, a luta deles é de fato uma luta muito grande. Esse projeto foi construído com eles. Aliás, como a maioria dos projetos que a gente apresenta, são projetos construídos com aqueles que são impactados por ele, aqueles que têm interesse no projeto. Para dar um exemplo muito simples, é claro que é bem mais complexo que isso, para dar um exemplo muito simples, um trabalhador do comércio ambulante, que mora, por exemplo, em Bangu, e que vende tapioca no Largo da Carioca, quando é no final do dia, ele não pega a sua carrocinha e vai pela Avenida Brasil até em casa para levar a carroça. O que ele faz? Ele guarda a sua carroça de tapioca dentro de um depósito, e na cidade do Rio de Janeiro não existe nem um depósito oficial, nem um depósito legalizado. Portanto, de vez em quando, a pedido do Ministério Público, a pedido da Vigilância Sanitária ou ao bel prazer da Secretaria de Ordem Pública, eles vão lá, estouram os depósitos e levam a mercadoria dos ambulantes para os depósitos da Prefeitura, que são depósitos, não depósitos de armazenamento, mas depósitos de apreensão.
Então foi conversado com a CCU, conversado com Coordenadoria de Controle Urbano, com os próprios camelôs, para que esse projeto fosse construído. Agora, a Prefeitura pode regulamentar. De que maneira? A Prefeitura pode dizer, um depósito tem que ter azulejo até em cima, tem que ser climatizado, tem que ter freezer com tanto tempo de validade. A Prefeitura dá a regra. E aí nós vamos ter uma qualidade no armazenamento das mercadorias vendidas na cidade. Esta é uma vitória dos camelôs, uma vitória do comércio ambulante. Eu quero aqui agradecer aos vereadores e parabenizar cada camelô, cada trabalhador do comércio ambulante dessa cidade que lutou por esse projeto, que o construiu e que hoje o tem aprovado aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A todos muito obrigado, parabéns aos camelôs. Pela ordem, o vereador Tarcísio Mota. Senhora presidente, eu venho fazer essa questão de ordem porque nós, infelizmente, estamos começando a viver algo que eu sempre ouvia que outros vereadores passavam na gestão passada, que é ter requerimentos de informação não respondidos. Eu venho aqui de público cobrar, eu tenho requerimento de informações sobre aquela destruição de quiosques na Vila Kennedy, como um dos atos da intervenção, inclusive foi o último ato, inclusive, da vereadora Marielle Franco aqui nesta casa, junto comigo, nós assinamos esse requerimento de informação em março, e até agora o requerimento não foi respondido. Houve um ofício da presidência reiterando o pedido, e o prazo novo dado pela presidência era 13 de julho, e até agora o requerimento não foi respondido, e portanto o prefeito Marcelo Crivella está incorrendo em improbidade administrativa ao não responder esses requerimentos de informação. O segundo dos requerimentos que eu venho aqui reclamar é um outro, que inclusive, professor Rocal, versa justamente sobre educação especial, cobrando uma série de números sobre isso. O prazo dele, né, já venceu, já foi feito mais uma vez um ofício, dando mais prazos, que já está vencido, e portanto eu solicito à presidência dessa casa que tome as providências cabidas e possa comunicar ao Ministério Público o fato que está acontecendo, que são requerimentos de informação não respondidos. Acho que a Prefeitura tem que responder aos requerimentos de informação dos vereadores desta casa, não pode desrespeitar, e isso precisa parar, porque senão nós, mais uma vez, seremos cerceados na missão que nós temos, na missão constitucional que nós temos, de fiscalizar o poder público, o poder executivo. Muito obrigado, senhora presidente. Passa-se a matéria seguinte, em segunda discussão, o projeto é de quórum, maioria simples. Pela ordem. Projeto de lei número 525 de 2017, de autoria do vereador Rocal, que responsabiliza os pais pelos deveres de assiduidade e de disciplina dos alunos das escolas públicas municipais e da outras providências. Pela ordem, o vereador Rocal. Senhora presidente, eu vou solicitar o adiamento dessa discussão por 7 sessões. Por que isso? Exatamente para dar oportunidade para os meus pares pedirem suas assessorias, que estudem esse projeto. É um projeto importante para a cidade. Eu acho que estamos todos já cansados de assistir de camarote, professor apanhando em sala de aula. Tem que ter alguma resposta para a sociedade, principalmente para o professor, para a comunidade escolar como um todo. O projeto não pode ser feito apenas por um vereador, por isso que eu espero que meus pares, de fato, emendem esse projeto, discutam esse projeto com os seus, porque aqui em todas as áreas dos vereadores, onde nós moramos, todos, com certeza tem mais de 10 escolas. E devemos dar respostas a esses professores de nossas bases. Então eu solicito esse adiamento por 7 sessões, para estar aberta a discussão, estar aberta a emendas, para melhorar esse projeto, que realmente vai ao encontro da comunidade escolar como um todo. Então eu solicito o adiamento por 7 sessões. Obrigado. Solicitado então o adiamento da matéria por 7 sessões. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereador Fernando William. Só para rapidamente comentar o pedido de adiamento do
É óbvio que o vereador Rocal, né, essa figura tão respeitada e carinhosa, que todos nós temos uma admiração, ele tem uma preocupação absolutamente legítima, né? Eu acho que quem acompanha o cenário das nossas escolas sabe que elas não podem continuar de forma alguma, né, do jeito que vão. Eu, como profissional da área de saúde, trabalhei dentro de um CIEP, né, num posto de saúde funcionando dentro de um CIEP, e vi o que acontecia lá, né? Mas dentro de uma comunidade pobre, de uma comunidade favelada, né, em que grande parte das crianças não tem pai, muitas vezes são criados pelos avós, não tem mãe, é uma situação de abandono completo, entendeu? Então, se a gente, na ânsia de consertar essa situação, a gente quase que criminalizar os responsáveis, né, familiares, que vivem em situação de completa degradação moral, existencial, com uma escola caindo aos pedaços, etc. e tal, eu acho que a gente corre o risco de culpabilizar e responsabilizar duas vezes, né, quem, na verdade, é também vítima de um conjunto de outras situações. Então, eu acho que vale a pena, quem sabe, a audiência pública para a gente poder dar uma aperfeiçoada, né, focar na questão em si, dar um tratamento para essa questão. Ela precisa de uma resposta da Câmara, mas eu acho que a gente tem que ter os cuidados necessários para não responsabilizar, mais uma vez, de quem já é vítima de um conjunto de situações que permite que as crianças vivam nessa condição. Obrigado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, o projeto requer quórum de maioria absoluta. Em votação, projeto de lei número complementar, número 36 de 2017, de autoria do vereador Rafael Aloysio de Freitas, que revoga o inciso 3 do artigo 35, do artigo 36 do decreto 322/1976 e da outras providências. Em votação. Os postos de votação encontram-se liberados. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 26 senhores vereadores, não um senhor vereador. O projeto está aprovado e voltará em segunda discussão. Após o intervalo de 48 horas. A presidência registra a presença da senhora Mayumi, presidente do ITERJ. Muito obrigada. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, o projeto requer quórum de maioria absoluta.
Em votação. Projeto de lei número 1613 de 2015, de autoria do vereador Átila Nunes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os fornecedores de serviços prestados de forma contínua estenderem o benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes. Em votação. O projeto requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação encontram-se liberados. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 29 senhores vereadores, não um senhor vereador. O projeto está aprovado e voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária, em primeira discussão. Em votação. Projeto de lei número 101 de 2017, de autoria dos vereadores Paulo Pinheiro, David Miranda, Leonel Brizola, Renato Cinco, Tarcísio Mota, Marielle Franco, que altera a redação do inciso 2º do artigo 33 da Lei número 691, de 24 de dezembro de 1984. Em votação. O projeto requer quórum de maioria absoluta. Os painéis encontram-se liberados.
A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 26 senhores vereadores. Não, nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado e voltará em segunda discussão. Consignando o voto do vereador Jones Moura. Sim. 26 senhores vereadores. 27 senhores vereadores, né? A mesa dará ciência do seguinte requerimento. Requerimento do vereador Ítalo Ciba. Requer a mesa diretora na forma regimental a inversão da pauta da ordem do dia, de forma que o projeto de lei número 920 de 2018, que dá o nome de Ícaro Campos, ao campo de futebol localizado na Praça do Fico, formada pela confluência das ruas da Inconfidência dos Búzios e Tenente Pereira, para que seja apreciada em primeira discussão logo após o PL 101 de 2017. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, o projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 91 de 2013, de autoria do vereador César Maia. Desculpa. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, o projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 920 de 2018, de autoria do vereador Ítalo Ciba, que dá o nome de Ícaro Campos, a um campo de futebol localizado na Praça do Fico, formada pela confluência das ruas da Inconfidência, dos Búzios e Tenente Pereira. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 404 de 2017, de autoria do vereador Jaída Mendes Gomes, que proíbe a venda de dispositivos microeletrônicos, chips e aparelhos celulares pelo comércio ambulante no município do Rio de Janeiro. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Fernando Ilha. Parecer favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, convido o nobre vereador Valceasa. Parecer favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, convido o nobre vereador professor Célio Luparelli. Parecer favorável. Parecer é favorável. Em discussão a matéria. Pela ordem, vereador professor Adalmir. Peço. Desculpa. Vereador Jaída Mendes Gomes. Peço adiamento por uma sessão. Solicitado adiamento por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A presidência dará ciência do seguinte requerimento. Do vereador professor Célio Luparelli. Requer a mesa diretora na forma regimental a inversão da pauta para que o projeto da lei número 389 de 2017, que dispõe sobre a criação de sala de acolhimento em unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, que ofereçam turno noturno do Programa de Educação de Jovens e Adultos,
PEJA, seja apreciado após o projeto de número 404. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 389, de 2017, de autoria do vereador professor Célio Luparelli, que dispõe sobre a criação de sala de acolhimento em unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, que ofereçam turno noturno do Programa de Educação de Jovens e Adultos, PEJA. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o vereador Fernando William. Está faltando primeiro a Justiça. Vereador, eu só vou fazer uma inversão porque eu pulei aqui a Comissão de Justiça e Redação. Então, para emitir o parecer pela Comissão de Justiça e Redação, o vereador Hinaldo Silva. Pela constitucionalidade. Pela constitucionalidade. Para emitir agora o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Convido o nobre vereador Fernando William. Parecer favorável. O parecer é favorável. Está também pendente da Comissão de Educação. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Tarcísio Mota. Parecer favorável, senhora presidente. O parecer é favorável. Pela Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, convido o vereador Célio Luparelli. Desculpa, o vereador é o autor do projeto. Convido o vereador Leonel Brizola. Parecer favorável, senhora presidenta. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Convido o vereador Hinaldo Silva. Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Convido a vereadora Rosa Fernandes. Parecer favorável. O parecer é favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 451 de 2017, de autoria dos vereadores Fernando William e Raimon, que cria o polo gastronômico da cidade do Rio de Janeiro, nos seguintes longradouros do bairro da Tijuca e da outras providências. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, convido o vereador professor Célio Luparelli. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela constitucionalidade ao projeto. Pela constitucionalidade. Para emitir o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Convido o vereador Fernando William. É B do projeto. É verdade. Desculpa, vereador. Vossa Excelência é o autor do projeto. Convido o vereador Tarcísio Mota. Parecer favorável, senhora presidente. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, convido o vereador Jair Mendes Gomes. Parecer favorável.
Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Convido o vereador Jair Mendes Gomes. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Convido o vereador Babá. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Meio Ambiente. Convido o vereador Valceasa. Favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Transportes e Trânsito. Convido o nobre vereador Valceasa. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Turismo. Convido o vereador Leandro Lira. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer favorável. Vereadora Rosa Fernandes, o parecer é favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o projeto requer quórum de maioria absoluta. Os painéis estão liberados. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Qual projeto? É esse aqui? A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Consignando o voto da vereadora Vera Lins. Sim? Ok. Então, votaram sim 27 senhores vereadores. Não, nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado e voltará em segunda discussão. Fica prejudicado e vai ao arquivo o PL 165 de 2013. E fica prejudicado e vai ao arquivo o PL número 155 de 2013. Passa essa matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 473, de 2017, autoria do vereador Marcelo Ará, que dispõe sobre o transporte turístico. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Fernando William. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Turismo. Convido o nobre vereador, professor Rogério Rocal. Não está presente. Professor Célio Luparelli. Favorável.
Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Turismo. Convido o vereador Alexandre Esquerdo, pela Comissão de Turismo. Pela Comissão de Transportes e Trânsito. Favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Convido o vereador Jair Mendes Gomes. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereadora Rosa Fernandes. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Pela ordem, vereadora Rosa Fernandes. Solicito o adiamento por uma sessão. Solicitada o adiamento. A pedido do autor. Solicitado o adiamento da matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa essa matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 565 de 2017, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que altera dispositivos da lei número 3005 de 2000, que considera de interesse cultural, social e turístico para o município a Babilônia, Feira, Hippie e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queria discutir, encerrada a discussão. Em votação, o projeto requer quórum de maioria absoluta. Os painéis encontram-se liberados. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Presentes votando 24 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar. A matéria voltará em votação. Passa essa matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 526 de 2017, de autoria do vereador Valceasa, que dispõe sobre a fixação de listagem de medicamentos proibidos, interditados e suspensos nas farmácias e drogarias. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos ligados ao servidor público. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Fernando William. Parecer favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, convido o nobre vereador Jair Mendes Gomes. Parecer favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, convido o nobre vereador Fernando William. Parecer favorável. O
Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão Municipal de Defesa do Consumidor. Convido o nobre vereador Jair Darmendes Gomes. Parecer favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Convido o vereador professor Célio Luparelli. Favorável. Parecer é favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Vai proceder à votação nominal em razão da falta de quórum na matéria anterior. A presidência fará a votação nominal em razão da matéria anterior. Então, a votação será nominal e os postos de votação encontram-se liberados. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim, 5 senhores vereadores, não há quórum para deliberar e nem para dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para quinta-feira, amanhã, às 14 horas, está encerrada a sessão.